Olá, seja bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Meu nome é André, opa, tá aqui, eu sempre erro o lugar, o André Tarifa, e nós estamos aqui para continuar entendendo, aprendendo, compreendendo o mundo através dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. E é tão maravilhoso entender o mundo através dessa lente. Eu vou falar uma frase para vocês que é atribuída, até separei ela aqui, ó, ela é atribuída a Louis Pasteur, né, o famoso cientista que nos ajudou com tantos avanços na ciência moderna. E olha a frase que é atribuída a ele: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Quanto mais eu estudo a natureza, mais eu fico maravilhado com as obras do Criador. A ciência me aproxima de Deus. Eu adoro essa frase, adoro. Há quem conteste se ele falou, se ele não falou. Agora, para mim, o que importa é o conteúdo. Eu sei que ele acreditava em Deus, porque em outras citações eu já vi isso. E essa doutrina, e o último vídeo mostra isso, que eu acabei quase me emocionando, falando sobre as reflexões que aquele texto sobre a alma me trouxe. Essa doutrina faz a mesma coisa comigo. A ciência também. Eu tive uma oportunidade curtíssima de estudar biologia uns 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, 1 ano e meio mais ou menos, eu estudei, e aquilo me deixou fascinado com a obra divina. Assim, olha, pequenininho que eu estudei, foi pouca coisa, mas aquela pouca coisa me deu uma dimensão enorme da obra divina. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa doutrina em mim provoca a mesma coisa e vocês vão ver pelos textos que começaremos a ler hoje. Estamos no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos no último capítulo que tem por título Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, ou seja, a gente vai olhar para o mundo com a lente da doutrina espírita. Então, a gente já viu textos sobre isso, o último foi sobre a alma, foram 2 vídeos. Se você quiser acompanhar aí, caso não tenha visto os vídeos, dá uma olhada, está na mesma playlist aqui. E hoje, a partir de agora, nós vamos estudar o homem durante a vida terrena. Depois dessas perguntas e respostas, que serão interpretados ou estudados aqui em mais que um vídeo, porque esse texto é longo, virá o homem depois da morte. E aí vai acabar o livro. E aí acaba o livro. Então, nós estamos realmente a passos largos, caminhando para o fim do livro. Que é uma pena, porque é um livro que, apesar de eu estar trabalhando ele há bastante tempo, é um livro que está me trazendo assim, uma paixão enorme, reforçando o que eu já sentia por essa doutrina, a ponto de iniciar outros trabalhos que não estão sendo desenvolvidos aqui nesse canal, aprofundando o estudo da doutrina. Um deles é o estudo do Livro dos Espíritos, que eu estou deixando o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Ontem mesmo, acompanhei uma facilitação fantástica do Paulo Eduardo Sampaio. Vou deixar o link aqui para quem quiser entender o mundo através da doutrina espírita. Tá legal? Olha, 3 minutos e 40 e eu nem comecei o texto ainda. Vamos lá? Hoje nós vamos então começar o homem durante a vida terrena. Nós vamos falar de apenas 7 questões, da 116 a 122. E aqui, meus amigos e minhas amigas, repete-se a fórmula do Livro dos Espíritos. É pergunta e resposta, pergunta e resposta. É uma maneira muito fácil, muito didática de a gente aprender as coisas. O professor Allan Kardec, um mestre da educação como Allan Kardec, sabia muito bem como ensinar-nos de uma maneira pedagógica interessante. Então, vamos lá? 116. Como e em que momento se opera a união da alma ao corpo? Que hora que esse espírito, essa alma imortal, se liga ao corpo? Desde a concepção. Então, ali na concepção, quando o gameta masculino e o gameta feminino se encontram, ali começa. Vou ler o texto direto. Desde a concepção, o espírito, ainda que errante, está por um cordão fluídico preso ao corpo com o qual se deve unir. Este laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo vai se desenvolvendo. Desde esse momento,
o espírito sente uma perturbação que cresce sempre. Ao aproximar-se do nascimento, a ocasião em que ela se torna completa. O espírito perde a consciência de si e não recobra as ideias, senão gradualmente, a partir do momento em que a criança começa a respirar. A união é então completa e definitiva. Muito bem, essa é a resposta. Esse desenvolvimento eu achei muito interessante, né? Então, teve a concepção, juntou lá o gameta masculino e o feminino, pá, tá lá uma concepção, um corpinho que começa a se desenvolver a partir do desdobramento das células. Ali já existe um cordão fluídico que liga o espírito que usará daquele corpo na próxima encarnação. Me parece que tem um certo grau de consciência nesse momento, mas que vai diminuindo, porque esse laço com o corpo vai se estreitando cada vez mais, vai ficando cada vez mais forte, e essa perturbação mental, que fará parte do processo de esquecimento de tudo que ele viveu até então, né, o tal do véu do esquecimento que a gente tem ao reencarnar, isso daí vai aumentando a perturbação, vai apertando esse laço com o corpo. Isso vai tendo vai aumentando ao longo da gestação e se torna completa quando a criança nasce, quando ela respira. Ali ele passa a esquecer definitivamente de todas as experiências que viveu até então, definitivamente, enquanto dura essa encarnação, naturalmente, né? Porque tudo, assim que ele desencarnar, ele se recobrará de tudo o que viveu e que aprendeu. Tem coisas que ficam, e a gente vai ver no desenvolvimento aqui do texto, tem coisas que ficam, tudo que está no intelecto dele, tudo que está no desenvolvimento moral que ele teve até então, vai se manifestar ao longo da presente encarnação, e isso a gente vai ver. Um outro tópico que eu queria comentar nesse texto aqui é a questão do aborto espontâneo. O aborto espontâneo que não tem, logicamente, naturalmente, uma justificativa material. Existem abortos que acontecem porque o útero da mãe ou o desenvolvimento do feto não se desenvolveram, ou o útero não estava adaptado ou necessariamente pronto para aquela gestação. Aí, o aborto naturalmente acontece. Mas existem muitos abortos espontâneos que não apresentam nenhuma justificativa material. E aí, meus amigos, eu vou voltar para o texto aqui. A tal perturbação que o espírito enfrenta nesse retorno. Vamos lembrar que muitos dos laços familiares materiais que nós teremos ao longo da presente encarnação têm a ver com reajustes espirituais do passado. Espíritos que viviam em conflito ou viveram um conflito no passado e que se encontrarão aqui no mesmo ambiente familiar. O que acontece? Não tem uma afinidade, não tem um afeto entre esses espíritos, muito pelo contrário. Então, em alguns momentos, acontece sim de o espírito desistir da presente encarnação. Ele, ali no meio do caminho, durante toda essa perturbação, ele prefere desligar, ele desiste da missão naquele momento. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no texto de honrar pai e mãe, ingratidão dos filhos e os laços de família. É um texto maravilhoso que meio que justifica isso que eu acabei de falar para vocês. Essa aproximação de espíritos que viveram conflitos, ela é muito delicada. Vai e vem, desde o momento em que eles aceitam até o momento do nascimento. E, eventualmente, eles fazem esse desligamento, porque desistem, dá aquela titubeada, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Não, eu acho que eu vou falhar, e desiste. Então, é muito bacana entender como acontece a gestação, essa ligação, e o que pode acontecer durante ela, né? Já que ainda existe algum grau de consciência que vai diminuindo até o momento do nascimento. Olha que legal, né? Entender essas coisas a partir daí. Vamos para 117. Qual é o estado intelectual da alma da criança no momento do nascimento? Essa é a pergunta.
Resposta: seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da união ao corpo, isto é, a alma possui todas as ideias anteriormente adquiridas, mas, em razão da perturbação que acompanha a mudança de estado, suas ideias se acham momentaneamente em estado latente. Elas vão se esclarecendo aos poucos, mas não se podem manifestar senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. E eu vou comentar, fim do texto, e eu vou comentar essa resposta relendo ela, porque ela é curta, mas muito elucidativa. Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da união ao corpo. Ora, a gente acabou de estudar a alma, né? E nós aprendemos lá que a alma, vindo já de pré-existências, ela acumulou conhecimento intelectual. Tudo que ela aprendeu continua registrado nesse espírito. A evolução moral, a mesma coisa. E daqui a pouco nós vamos entrar na evolução moral com outras perguntas. Então, tudo isso não é perdido. Está ali, está no espírito, não está no corpo. Aí, isso vai se manifestar através de alguns talentos, através de algumas tendências no comportamento, através de alguns comportamentos, algumas habilidades ao longo da encarnação. Mas ela precisa do quê? Do desenvolvimento físico. O bebezinho não vai sair recitando poemas que ele fez como poeta numa vida anterior. Mas à medida que essa criança se desenvolve, o jovem se desenvolve, e ele de vez em quando vai ter momentos de acesso ao conhecimento da vida anterior, esse talento vai aparecer. Às vezes o talento musical. A gente vai ver isso muito, muito legal a partir do estudo desse capítulo. Então, como diz Kardec, em razão da perturbação que acompanha a mudança do estado, está tudo ali. Mas essas ideias se acham momentaneamente em estado latente. Elas vão se esclarecendo aos poucos de acordo com o desenvolvimento dos órgãos. 118, para a gente dar continuidade a essa questão. Qual a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou a ciência? Abstração feita da intuição? Pergunta. Então veja que ela está relacionada diretamente. Da onde que vêm essas ideias inatas que se manifestam naquele espírito agora encarnado? Resposta: as ideias inatas não podem ter senão duas fontes. Primeira, a criação de almas mais perfeitas umas que as outras, no caso de serem criadas ao mesmo tempo que o corpo. Ou, segunda, um progresso por elas adquirido anteriormente à encarnação. Sendo a primeira hipótese incompatível com a justiça de Deus, só fica de pé a segunda. As ideias inatas são resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. São ideias que se conservaram no estado de intuição para servirem de base à aquisição de outras novas. Ponto. Olha a perfeição e a lógica dessa resposta. Repito o que disse Pasteur, parafraseando Pasteur na frase: o conhecimento dessas questões, o conhecimento dessa doutrina me aproxima de Deus. Porque faz todo sentido. É muito mais fácil entender Deus aprendendo essas coisas. Entender a justiça divina aprendendo essas coisas. Entender o mundo em que eu vivo aprendendo essas coisas. Por que que nós temos pequenos gênios, pequenos talentos que se desenvolvem às vezes na infância, às vezes na juventude, às vezes na vida adulta, se manifesta lá um talento que ninguém percebeu antes, por conta das ideias inatas. Esse espírito foi aprendendo várias coisas ao longo das diversas encarnações. E isso tudo não é perdido. O que se apaga momentaneamente são as memórias dos acontecimentos, porque isso é necessário para os novos aprendizados que a vida vai trazer. Principalmente essas relações que nós viveremos aqui, que são frutos das relações passadas. Mas o que nós adquirimos como conhecimento, o que nós desenvolvemos na parte moral, aquilo é o que é o espírito. E aí, pumba, se manifesta ali.
Eu estou cansado de ver, eu não sei se vocês veem muito, vídeos de crianças tocando piano divinamente, tocando bateria divinamente, violino divinamente. Estou falando de talentos musicais. E aquelas crianças que escrevem maravilhosamente bem, que mostram um grau de maturidade, de consciência incomum quando comparado com outras crianças. Tá tudo ali, gente. Tá tudo ali. E aí, na medida que o corpo se desenvolve e dá condições para que esses conhecimentos se manifestem, eles vêm. E olha que interessante, ele coloca como intuição. Muitas vezes nós acreditamos que a intuição vem de uma outra alma que está aqui do nosso lado, né? O nosso anjo da guarda, um mentor para um determinado trabalho. E isso também acontece. Mas quando nós temos talentos inatos, aptidões inatas, ideias inatas que vão se manifestar, na verdade já estão com a gente e nós entendemos como intuição na hora que nós vamos acessar esse conhecimento. Olha que legal. Então não está vindo de fora, não está vindo de uma fonte exterior, está vindo de mim mesmo, daquele conhecimento que já está armazenado no eu espírito. Que fantástico entender isso. Que fantástico. Vamos continuando. 119. Como se podem revelar gênios nas classes da sociedade inteiramente privadas de cultura intelectual? Essa é a pergunta. E eu vou comentar a pergunta agora, porque isso também acontece muito. Muitas pessoas não têm acesso, o mundo nesse aspecto, de distribuição de cultura, de distribuição de ensino, de educação formal, na distribuição de oportunidades, na distribuição de riquezas. O mundo é muito injusto. Todos nós sabemos, não tem nenhum segredo nisso. Tem gente com acesso a muita coisa e tem gente que não tem acesso a nada. Por isso que nós precisamos, eventualmente, aí, de políticas públicas, de movimentação na sociedade para tentar equilibrar um pouquinho isso, para pegar um pouco de onde tem muito e distribuir para onde não tem nada, seja lá qual for, cultura, educação, bens materiais, comida, tudo. Então, Kardec está falando o seguinte, no meio de quem não tem nada, às vezes aparecem genialidades. Essa é a pergunta que ele faz, vou repetir. Como se podem revelar gênios nas classes da sociedade inteiramente privadas de cultura intelectual? Resposta: é um fato que prova serem as ideias inatas, independentes do meio em que o homem foi educado. O ambiente e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não podem dá-las. O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado que muito já houvera progredido. A educação pode fornecer a instrução que falta, mas o gênio, quando este não exista. Olha que legal. A pergunta, a resposta de autoexplicativa. Então vamos reler ela devagarzinho. É um fato que prova serem as ideias inatas, independente do meio como foi educado. Ou seja, ele já trouxe antes, e agora ele pode nascer num meio bem menos privilegiado e essas ideias se manifestarão da mesma forma. O que ele vai aprender aqui pode dar condições para que essas ideias inatas se desenvolvam, mas elas já existiam antes. E aí o que ele fala? O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado que já tinha progredido muito no passado. A instrução pode complementar alguma coisa, mas não vai trazer a genialidade. A genialidade não é de agora. É isso que ele está falando. A genialidade não é de agora. A genialidade é o acúmulo de tudo que ele trouxe. A instrução agora vai só dar algumas condições para que a genialidade se manifeste. Fantástico, né? Então, por exemplo, uma criança que escreva muito bem, que fale muito bem, vai precisar ser alfabetizada agora, não é? Então, a instrução agora vai dar a ferramenta para que aquele talento inato se manifeste. Uma criança pode demonstrar algum talento musical logo no começo da sua infância. Pode. Mas para que esse talento resplandeça em tudo aquela capacidade, ela vai precisar ter alguma educação musical aqui e agora. É isso. Ela vai precisar ter acesso a um instrumento musical. É isso. Então,
Aqui nós vamos dar as condições mínimas para que a genialidade se manifeste. Então, mesmo não tendo nada ou tendo muito pouco, aquele muito pouco criará a base de onde a genialidade se manifestará. Que incrível, que incrível. 120, vamos seguir, porque senão eu vou ficar aqui só bajulando o que essa doutrina traz para a gente. 120. Por que encontramos crianças... Aqui é muito legal, gente, essa pergunta. Por que encontramos crianças instintivamente boas em um meio perverso, apesar dos maus exemplos que colhem, ao passo que outras são instintivamente viciosas em um meio bom, apesar dos bons conselhos que recebem? Olha que pergunta, gente. Pergunta fantástica. Ele está falando o seguinte: nós vamos encontrar aqui, no meio terrestre, crianças muito boas, criadas no meio perverso. Elas não têm nenhum exemplo bom ao redor delas. Ao contrário. E ainda assim são boas. E aí ele fala o seguinte: ao contrário, nós teremos crianças que apresentam problemas muito sérios, problemas morais muito sérios, num meio muito positivo, onde elas só receberam bons exemplos. Olha que pergunta. E aí Kardec pergunta: por que isso acontece? Resposta muito curta, em 2 linhas só. É o resultado do progresso moral adquirido, como as ideias inatas são do progresso intelectual. Olha que simples. Tudo que nós falamos sobre ideias inatas até agora, os talentos, as habilidades, a inteligência, vem do desenvolvimento intelectual até a hora do nascimento. O que pergunta Kardec? As crianças muito boas em ambientes muito ruins, as crianças muito ruins em ambientes muito positivos. Gente, ruim e bom aqui é só um jeito de falar, bem simples, tá? Não tem nenhum julgamento não, pelo amor de Deus. E aí o que Kardec fala? O resultado do desenvolvimento moral até agora. Desenvolvimento moral. Se você desenvolveu intelectualmente até um determinado ponto e nasceu e trouxe tudo aquilo, no moral não é diferente. Nós somos exatamente como éramos até a hora do nascimento. Podemos melhorar ao longo da encarnação? Lógico que podemos. Aliás, é para isso que estamos aqui, para continuarmos o nosso desenvolvimento moral e intelectual. As duas coisas nós temos que buscar incessantemente. Nós não sabemos em que ponto chegamos, só sabemos que precisamos partir melhor do que chegamos. Então, essa é a resposta simples e cheia de conhecimento que vem nesse texto. 121, já é a penúltima, hein, porque eu vou parar na 122 para a gente continuar depois. 121. Opa, me perdi. Por que de 2 filhos do mesmo pai, educados nas mesmas condições, um é às vezes inteligente e o outro estúpido? Um bom e outro mau? Porque o filho de um homem de gênio é algumas vezes um tolo e o de um tolo um homem de gênio? Essa é a pergunta. Um pouco relacionada com o anterior. Pessoas diferentes convivendo no mesmo meio. Eu sempre ouvi muito isso em palestra espírita, o exemplo da mão, né? Ah, por que numa família tem pessoas criadas da mesma forma? Eu sou o filho de 4, né? 4 filhos. Meu pai e minha mãe tiveram 4 filhos. Gente, não podia ter um filho mais diferente que o outro. Não podia. É incrível. E é óbvio que isso se multiplica em todos os lares do mundo. As crianças têm a mesma formação educacional, são criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, e sai um mais diferente que o outro. E aí ele fala em 2 aspectos, no aspecto moral e no aspecto intelectual, porque depois ele também fala. Tem crianças que são filhos de homens de gênio e que são pessoas ordinárias, comuns, eu vou dizer assim. Ele usa até um termo estúpido quando ele trata da idiotia e tal, que na época era assim que eram os termos, tá bom? Hoje a gente tem outros termos, nós identificamos várias diferenças, né, de evolução, de doenças mentais, psicológicas, condições. Antes a gente tratava algumas coisas como doença e agora não são doenças, são condições. Então, ele só usa termos que se usavam na época, tá bom? Não vamos condenar Kardec aqui. Então, ele fala, vou até repetir aqui,
dois filhos do mesmo pai, do caso é a mesma coisa, um às vezes inteligente e outro estúpido. Esse estúpido ele quis dizer de pessoas, dessa outra não ser tão inteligente quanto o outro irmão. E um bom e outro mal, ou seja, aspecto intelectual e aspecto moral. E aí, na palestra espírita, a gente usava, nossa, eu falei tanto para falar do exemplo da mão. Nas palestras espíritas, a gente falava assim, olha os dedos da mão. Vêm todos da mesma mão, mas um é diferente do outro. Eu não sei se vocês ouviram isso, eu escutei pra caramba isso ao longo da minha vida, para explicar a diferença dos espíritos dentro de uma mesma família. Estão todos na mesma mão e um é diferente do outro. Vamos para a resposta? Olha, tudo isso para comentar, só pergunta. Vamos para a resposta. É um fato esse que vem em abono da origem das ideias inatas. Prova, além disso, que a alma do filho não procede de sorte alguma da alma dos pais. Se assim não fosse, em virtude do axioma que a parte é da mesma natureza que o todo. Os pais transmitirão aos filhos as suas qualidades e defeitos próprios, como lhes transmitem o princípio de qualidades corporais. Na geração, somente o corpo procede do corpo, mas as almas são independentes uma das outras. Gente, genética tem apenas no campo material. Nós trazemos características físicas dos nossos pais e das nossas mães. Aí sim. Agora, não existe uma genética espiritual. Eu não nasci da alma do meu pai, eu não nasci da alma da minha mãe. Então, eu não herdo nem talentos intelectuais, nem talentos morais, vamos dizer assim, de pai e de mãe. Eu herdo só a questão genética. Então, na parte intelectual, corrobora a questão das ideias inatas. Cada um traz aquilo que tem. Então, você pode ter muitas diferenças dentro de uma mesma família, inclusive na parte genética, né, de pai para filho e de mãe para filho. Então, alguém muito inteligente com um filho comum, e o contrário, um pai comum, uma mãe comum com um filho gênio. Isso só corrobora o conceito da ideia inata. E a questão moral, a mesma coisa. Né? Eu herdo apenas geneticamente a questão física. Eu não herdei as virtudes da minha mãe e as virtudes do meu pai. Ou os defeitos da minha mãe ou os defeitos do meu pai. Isso é tudo meu, 100%. Antes de nascer. Eu já era bom ou mal num determinado nível. Todos nós somos um pouco bons e um pouco maus, né? Mas já é do que nós trouxemos antes. Eu não herdei nem a bondade, nem a maldade do meu pai e da minha mãe, nem ninguém. Nem ninguém. Então, nós não herdamos nem defeitos, nem qualidades. Nessa questão, somos espíritos autônomos na nossa construção moral. É isso. Questão 122 e última do vídeo de hoje, apenas. Depois nós vamos continuar nesse texto maravilhoso. Se as almas são independentes umas das outras, de onde vem o amor dos pais pelos filhos e destes por aqueles? Olha que pergunta maravilhosa. Vou repetir. Se as almas são independentes umas das outras, de onde vem o amor dos pais pelos filhos e destes por aqueles? Ora, por acaso a gente ama alguém só pela consanguinidade? Agora eu estou só comentando a pergunta de novo. A pergunta é maravilhosa. E existe muita gente que acha que nós amamos os consanguíneos, né? Não, eu amo porque tem o meu sangue. Aí eu pergunto, e aqueles que se odeiam e têm o mesmo sangue? Isso acontece de um monte por aí. Né? Tem gente que fala assim, não, eu não... Tem até uma certa vergonha de admitir que ama mais alguém fora da família do que da família. E isso acontece também com muita naturalidade. A resposta a seguir vai nos trazer um pouco disso e depois, conhecendo mais da doutrina, dá para entender mais ainda. Nós temos até um certo constrangimento em admitir eu amo mais algum amigo do que um pai, uma mãe, ou um irmão, ou um tio, uma avó. Né? Tem gente que fala, não, família é mais importante que tudo. Opa!
Nós temos vários laços espirituais, de sintonia, de afinidade que nos ligam às outras pessoas. Vamos para a resposta. Vou ficar o André falando aqui. Os espíritos se ligam por simpatia. E o nascimento em tal ou tal família não é um efeito do acaso, mas depende muitas vezes da escolha feita pelo espírito que vem juntar-se àqueles a quem amou no mundo espiritual ou em suas precedentes existências. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos que se encarnam como seus filhos. E para excitá-los a isso, Deus lhes inspira uma afeição mútua. Muitos, porém, faltam a essa missão, sendo por isso punidos. Ponto final. Ponto final. Vou até escrever o que eu escrevi no roteiro, que vou ler para vocês o que eu escrevi no roteiro. Comentar, relendo, principalmente a questão do afeto para nos estimular. E eu achei isso fantástico, gente. Eu achei isso fantástico. Então vamos lá. Ele começa a resposta falando que os espíritos se ligam por simpatia. E o nascimento num mesmo núcleo familiar, lógico, que não é por acaso. São escolhas feitas previamente. Nós escolhemos nos encarnar num determinado ambiente familiar. Conversamos com os espíritos, acertamos e nos ajustamos ali, olha, você vai na frente, você será minha mãe, você será meu pai, eu vou ser seu filho. Às vezes outras condições se apresentam ao longo da vida, mas é tudo previamente estabelecido. Então existem simpatias aí que são necessárias para esse ambiente familiar. Por outro lado, diz ele, os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos, que encarnam como seus filhos. E aí, olha que incrível. Ele fala, para excitá-los a isso, Deus lhes inspira uma afeição mútua. Gente, nós sentimos um profundo amor pelos nossos filhos para nos inspirar a querer o melhor para eles durante a encarnação. É isso que está escrito assim aqui, ou pelo menos é assim que eu interpretei. Eu adoraria que alguém comentasse aqui de novo se entendeu da mesma forma. Quando ele escreve isso, vou repetir. Vamos lá. Deus lhes inspira... Não, vou pegar a resposta completa. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos que encarnam como seus filhos. Bacana. E para excitá-los a isso, ou seja, para estimulá-los a isso, Deus lhes inspira uma afeição mútua. Muitos, porém, faltam. Ou seja, nós somos inspirados a sentir a afeição por aquele espírito que ali está como nosso filho, como nossa filha. Como sentimos esse afeto profundo, que aqui nós chamamos de amor, nós vamos querer fazer o melhor por eles, estimulá-los no progresso espiritual que eles necessitam, espiritual e intelectual, naturalmente. Então eu, como pai, hoje posso afirmar que é óbvio que eu quero tudo de melhor para minha filha, no aspecto espiritual, no aspecto moral e, lógico, que no intelectual. Então, tudo aquilo que eu puder fazer para que ela tenha o melhor, as melhores condições para ela se desenvolver intelectualmente, eu vou me esforçar para fazer. Encontrar os meios necessários para isso. Tudo aquilo que eu posso prover para que ela tenha o melhor desenvolvimento moral, eu também vou fazer. Isso é o que todo pai e toda mãe deveria fazer. Não estou falando que eu sou exemplo, não. Muito pelo contrário. Isso estimula também, por outro lado, os pais a serem melhor pessoas. Isso foi, no meu caso pessoal, o que aconteceu. A partir do nascimento da minha filha, eu falei, cara, eu tenho que ser uma pessoa melhor. Porque ela vai aprender com o meu exemplo. Não vai bastar eu falar para ela, faça assim, faça assado. Se eu fizer o contrário. Isso foi um desenvolvimento que levou muito tempo para eu entender. Muito tempo. Muito tempo. E é óbvio que eu falho 1 zilhão de vezes e continuarei falhando. Porque a hora, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Quem é pai, quem é mãe, estiver assistindo esse vídeo, sabe que muitas vezes nós somos cobrados no nosso comportamento pelos nossos filhos. Eles jogam na nossa cara essa questão. Olha, você está cobrando de mim o que você não está fazendo. Então, é uma troca incrível. E esse afeto mútuo nos estimula ao longo da encarnação. E eu achei essas 7 questões fantásticas. Fantásticas. Então,
Agradeço aqui a quem teve condição e coragem de acompanhar esses minutos nesse vídeo. Vou deixar aqui embaixo o link, como sempre, do Kardecpedia para quem quiser ler as questões ou aconselho a adquirir o livro, se quiser, tem gente que gosta do livro físico. Vou deixar aqui embaixo o link para um estudo do Livro dos Espíritos que está se desenvolvendo atualmente no canal do YouTube da Casa Espírita que eu frequento. Esse estudo veio muito da inspiração que me foi causada pelo estudo do livro que é o Espiritismo. Esse livro aqui me encorajou a aprofundar os estudos e eu quis... eu adoro quando outras pessoas se contagiam da mesma forma. Então, vamos lá, vamos todos juntos construir um conhecimento que ajuda a gente a entender o mundo, entender o nosso papel nesse mundo e entender nós dentro de nós mesmos. Beijo enorme no coração, até o próximo vídeo, fiquemos todos com Deus.